E aí, pessoas, eu sou a Helena e hoje eu estou de volta aqui para falar com vocês sobre minhas leituras de maio. E maio foi um mês muito bom como leitora, porque eu li muito. Eu tive um ritmo de leitura que fazia muitos anos que eu não tinha mais. Eu acho que assim, foi um ritmo de leitura muito similar ao que eu tinha em 2018, 2019, 2020. Então foi um mês muito feliz como leitora por conta disso. Por outro lado, eu li muito mais coisas que eu não gostei do que eu gostei esse mês, e eu também abandonei muitas leituras, então, assim, por esse lado, não foi um mês tão bom assim, mas acontece, né? Eu acho que todo leitor tem a sua maré de azar de vez em quando. E aí, por causa disso, eu acabei resolvendo mudar um pouquinho os vídeos de leitura do mês aqui no canal e fazer uma coisa que eu vejo muita gente fazendo que eu acho muito legal, mas que eu não tinha feito até então, que é falar, além dos livros, das leituras concluídas no mês, falar sobre os livros abandonados naquele mês e as leituras que ainda estão em andamento, ou seja, que você não concluiu naquele mês, mas que você leu aquele livro naquele mês, porque você começou naquele mês ou começou antes e é uma leitura que está demorando mais tempo. A ordem que eu vou fazer é os lidos, as leituras concluídas esse mês. Como sempre, eu vou em ordem cronológica da conclusão de cada leitura. Os abandonados, eu vou na ordem cronológica que eu abandonei a leitura, certo? E os que ainda estão em andamento, eu vou em ordem cronológica do que eu comecei a ler primeiro até o último começado. Ok, vamos lá. Então vamos lá primeiro para os abandonados do mês. O primeiro livro que eu abandonei em maio foi The Song of Achilles, de Madeline Miller. O título dele em português é A Canção de Aquiles, então exatamente o mesmo título, né? E aqui a gente vai ter a história de Aquiles e de Patroclo. Toda vez eu esqueço de pesquisar o nome dele, como é que se fala em português. Esse livro, ele foi publicado em 2011, se eu não me engano, pelo visto é 2011, mas ele ganhou um hype muito grande, eu acho que na época da pandemia, se eu não me engano. Eu não lembro se foi em 2020 ou 2021, mas por aí. E muita gente estava elogiando. E todo mundo elogiava muito a escrita dele, falavam que era um grande livro gay e tal. E isso me deixou muito curiosa para ler. Eu comprei no original justamente para ver a escrita, porque foi uma coisa super elogiada, falando como a escrita era linda e poética e blá blá blá. Mas aí ficou muito tempo na minha estante, porque eu sou assim, muitas vezes eu demoro para ler os livros que estão mais hypados. Mas aí eu decidi que não, esse ano era o ano que eu ia ler esse livro. E, assim, eu desisti, eu acho que antes da 20ª página, porque eu realmente não estava gostando da escrita. Eu vi que não ia rolar, que eu só ia ficar irritada com a escrita, que no máximo eu ia dar 3 estrelas. A minha sensação era que era assim, sabe? Aquela linguagem que geralmente você vê muito em filmes, livros, coisas assim de mitologia, que aí, sei lá, quando alguém tá te dizendo uma profecia, sabe? Ou então, sei lá, a linguagem muito usada em filmes de fantasia, assim, a lá Senhor dos Anéis, sabe? Que pode funcionar muito bem, mas você tem que saber usar isso, tem que ficar muito bem feito, porque senão só dá uma vergonha alheia, dá uma agonia. Por exemplo, Senhor dos Anéis, a série Os Anéis do Poder. Eu não consegui passar dos primeiros 10 minutos, porque a forma como os personagens falavam o texto me deu uma vergonha assim alheia tão grande. É a mesma coisa com esse livro aqui. Na verdade, a minha sensação é que o livro tá tentando ser poético, mas só fica uma coisa meio pedante, sabe? Assim, eu não sei, a construção das frases me ficou um pouquinho. Parecia que eu tava lendo a mesma frase repetidas vezes, sabe? Por causa da construção similar. E não ia rolar pra mim, então tchau. O segundo livro que eu abandonei esse mês foi A Guerra do Velho, de John Scalzi. Eu tinha, na verdade eu ainda tenho, né, porque eu não deletei do meu Kindle, eu só tirei das minhas estantes do Goodreads, porque eu não vou mais ler, nem vou ler os outros livros que eu tinha dessa série. Eu não sei quantos livros são da série, mas eu tinha 3 livros dessa série da Guerra do Velho. Eu comprei numa promoção da Aleph há muito tempo, que tava assim, R$ 5 cada e-book, e aí eu comprei, sei lá, uns 10 e-books no dia. Eu sabia que era um livro um pouco mais cômico, até onde eu saiba, esse autor tende a escrever livros de ficção científica com uma coisa um pouco mais cômica, mais leve, e aí eu tava bem no clima para isso, eu tava precisando de uma coisa mais leve para ler, e aí eu fui. E rapidamente eu percebi que o humor do livro não ia dar para mim. E aí depois eu vi que a data de publicação dele realmente é mais no início dos anos 2000 e tem um quê de humor bem anos 2000 mesmo, principalmente no sentido da gordofobia, assim, uma das primeiras piadas é uma gordofobia assim violenta
que eu fiquei, não, eu não vou achar engraçado isso. O livro, basicamente, o que acontece é o seguinte: pessoas idosas do planeta Terra são convocadas para o exército, por um exército de colonização espacial, no caso. Essas pessoas passam por um processo de rejuvenescimento, que até a parte que eu li não explica como é, porque é um grande mistério, ninguém na Terra sabe como é, porque é um segredo de guerra, né? Esse negócio. E, assim, lendo as avaliações, eu já sei o que é, e eu fiquei, que pode até ser interessante e trazer uma conversa interessante, mas só se você realmente for levar o assunto a sério. Eu não sei se num livro mais cômico ia dar certo, assim, a ideia do rejuvenescimento, porque tem aí a ver com a falta de consentimento e tudo tal. Então, é uma coisa que eu sabia que já ia ficar irritada. E assim, como eu falei, é um exército de colonização. Então aí eu fiquei, poxa, será que através da comédia ali no livro vai haver uma crítica à colonização e ao imperialismo ali? Quando eu comecei a ler o livro, bem, vamos ver, né? Pode ser que isso se desenvolva para alguma coisa interessante, porque o personagem principal, ele entra ele se alista no exército para isso, e ele não tem muita moral, não. Ele não, não parece ser uma pessoa muito ética, porque ele não tá nem aí, ele só quer ser rejuvenescido e viver aventuras. E aí eu pensei, bom, mas talvez no decorrer do livro haja uma reflexão sobre isso e um desenvolvimento de personagem, mas pelo que eu vi nas avaliações, não rola. Então eu sei que isso ia ser uma coisa que ia me incomodar muito, então não ia rolar mesmo. E aí esse humor meio homem dos anos 2000 não ia rolar para mim, então tchau. O outro livro que eu abandonei foi Making Space, de R.F. Kuang, que na verdade é um conto disponível no Kindle Unlimited, que o Kindle Unlimited tem vários contos, assim, histórias mais curtas de vários autores mais conhecidos, né, que eles fazem especificamente para colocar na plataforma. Se você viu o meu último vídeo de leituras do mês, você viu que eu li Impostora e que eu gostei muito. Então eu fui ler esse conto achando que eu ia gostar muito, né? Porque eu me interessei bastante pela escrita dela. Esse conto é sobre viagem no tempo. Até o momento em que eu li, eu acho que quase 50% ou um pouco mais do que isso. Até onde eu li, não se desenvolveu o suficiente para entender que era viagem no tempo, mas a série desses contos são vários contos sobre viagem no tempo. E assim, é basicamente uma mulher, ela acha um menino na floresta, abandonado, no meio de um monte de mato queimado, ela leva para casa. E uma conhecida dela, que é assistente social, tenta achar os pais do menino, não acha, e aí o menino vai ficando na casa dela com ela e o marido. Claramente, o casamento dela e do marido não está nos melhores lugares, eles já tentaram ter filhos e não deu certo. Ela não queria ser mãe, mas aí depois que ele disse que queria ser pai, ela começou a pensar mais nisso, começou a querer, e enfim. Tem toda uma dinâmica ali do casal que podia ser uma coisa interessante, mas eu estava vendo que não ia ser bem desenvolvido por causa do tamanho do conto e como o conto estava se encaminhando. Então, fala bastante sobre maternidade, que poderia ser algo muito interessante, algo que tocasse mais assim, né, no coração. Eu quero muito ser mãe, então poderia ser muito interessante para mim ver a história dessa personagem, mas eu senti que o conto é meio apático, assim. A minha sensação é que o conto foi escrito de qualquer jeito, na verdade até meio mal escrito, assim, algumas construções mesmo de frase, e eu fiquei, nossa, nem parece a mesma autora do livro que eu li e gostei, sabe? Então eu abandonei, deixei pra lá. Eu até pensei em terminar porque era muito curtinho e tal, mas eu tava tão sem paciência que eu fiquei, não, eu vou dar uma nota baixa pra isso, então tchau. O quarto livro que eu abandonei foi O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Esse é o sobrenome dele, eu acho que é um livro de fantasia, assim, muito conhecido e muito amado, né, que basicamente a gente acompanha Kvolt, e o livro é basicamente uma biografia dele, é ele contando a biografia, contando a história de vida dele para um cronista, porque ele é um ser, assim, quase mitológico, nesse universo em que o livro se passa, porque ele é um cara muito inteligente, ele luta muito bem, ele fez parte de muitas coisas, já trabalhou para reis, não sei o que, e sumiu, e ninguém sabia onde ele ia parar. E aí a gente começa a conhecer a história dele desde quando ele é pequeno e tal, e aí a série são 3 livros. Eu comecei a ler esse livro porque meu marido gosta muito desse livro, e a gente começou a ler junto no Kindle, assim, junto literalmente, assim, a gente se juntava e aí eu ficava lendo em voz alta, e
meu marido ficava do lado escutando, e aí a gente conversava e tal. Então, eu acho que eu li até mais ou menos 60% do livro por causa disso, mas porque eu estava lendo com meu marido, então eu estava gostando muito da atividade de ler com ele e dividir isso com ele, porque se fosse eu sozinha, eu acho que eu teria abandonado muito antes o livro, porque eu não estava gostando muito da escrita, assim, era coisa do tipo repetir o mesmo termo várias vezes, ou a mesma descrição. As descrições são bem bregas, assim, eu achei bem bregas e simplistas. Eu não curti muito como ele fala de personagens femininas ou como as personagens femininas aparecem. Eu acho que também um dos grandes problemas é que o livro em si não tem um enredo, não tem um foco, tipo, eu cheguei em 60% do livro e eu não sabia para onde o livro estava indo. Claro, estava contando a história de Kvolt, mas não tinha um arco narrativo ali daquele livro que a gente pudesse chegar e, ok, o livro está se caminhando para isso daqui, para essa coisa aqui ser construída. E eu entendo que a ideia é contar a vida dele, as nossas vidas são várias histórias pequenininhas ou que não parecem ser uma coisa tão grandiosa assim, que vão se juntando. Só que num livro de fantasia e da forma como estava sendo construída não era tão interessante. Se fosse um estudo de personagem um pouquinho mais aprofundado, talvez fosse interessante. E também o personagem principal, ele é basicamente um deus ex machina, ele é super inteligente, ele consegue aprender tudo super rápido, o que é um conceito que pode até ser legal, né? A gente vê muito isso com personagens inspirados em Sherlock Holmes, mas ao mesmo tempo o seu personagem tem que ter alguma dificuldade para humanizar mais esse personagem e também para que a gente possa ver ele evoluindo. Então, que Vote, assim, ele tem dificuldades sim, mas eu vi alguém no Goodreads falando, e essa pessoa descreveu muito bem, que as dificuldades dele são sempre externas, então é sempre alguma dificuldade que o mundo impõe nele, nunca é uma dificuldade interna no sentido de como ele pode evoluir e como ele pode ultrapassar essa dificuldade interna dele, sabe? E é isso, eu fiquei meio sem paciência, não. Então eu vou ter que achar outro livro para ler com meu marido, pra gente poder continuar isso, porque tava muito legal a experiência. O problema é que o livro não tava rolando. E o último livro que eu abandonei esse mês foi Um Dia Todos Dirão Terem Sido Contra, de Omar El-Akkad. Esse livro aqui, as pessoas começaram a falar dele, e pelo que eu tinha entendido, era um livro sobre a Palestina, sobre o que está acontecendo com o povo palestino, que eu não posso falar a palavra aqui porque o YouTube, né? Depois que eu já tinha comprado ele, eu entendi que não, é meio que uma autobiografia em que ele vai falar também sobre essa questão da Palestina e esse tipo de coisa que acontece no mundo. E aí depois, quando eu já estava indo começar a leitura, eu descobri que ele, na verdade, é egípcio. Mas, pelo que eu vi aqui, pelo pouco que eu li, pelo que eu entendi, ele é muçulmano. Eu vi algumas avaliações dizendo que, poxa, ele nem palestino é, então por que que ele escreveu esse livro? E eu acho que ele poderia ter feito algo interessante, mesmo não sendo palestino, mesmo ligando a vida dele com isso, porque ele poderia talvez trazer uma coisa interessante, assim, do tipo, todo o contexto da islamofobia, essa propaganda anti-árabe, a gente vê muito presente, principalmente em coisas vindas dos Estados Unidos. Então eu acho que ele podia até dar uma ligada bem nisso, mas ao mesmo tempo eu fiquei depende, né, como ele vai fazer. Quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ficar meio incomodada, sabe? Porque o livro começa com uma cena que você, pelo menos, fica meio que subentendido que é em Gaza, e depois ele começa a contar a história dele e eu fico tipo, tá, mas e o assunto principal do livro? E aí, pela estrutura, eu percebi que o livro não ia ser exatamente o que eu esperava, porque eu esperava também que o livro fosse, como o título diz, Um Dia Todos Dirão Ter Sido Contra. Eu achava que ele ia falar justamente sobre essa hipocrisia, o que parece que ele fala, mas falar, assim, construir um pouco melhor, até mesmo uma história sobre isso, sobre como, por exemplo, sei lá, hoje todo mundo diz que é um absurdo, todo mundo, assim, não todo mundo, né, porque pessoas racistas existem, mas assim, as pessoas condenam muito a escravidão, ou condenam muito o Holocausto, mas essas coisas aconteceram, e estavam acontecendo. Então, se todo mundo era contra, se sempre foi esse absurdo todo, por que que aconteceu? Então, eu acho que isso é um assunto super interessante para você, para realmente fazer as pessoas refletirem sobre essa hipocrisia política que existe aí.
Só que eu não sei se esse livro ia fazer exatamente isso, ou quão aprofundamente ia fazer. E aí eu tava ficando meio assim, como tava sendo narrado o livro, eu fiquei, velho, eu não sei se... Aí eu abandonei porque... Vamos agora para os lidos. O primeiro livro que eu concluí em maio foi Água Viva, de Clarice Lispector. Na verdade, eu li a maior parte dele em abril, tá? Eu só terminei, assim, as 10 últimas páginas do primeiro dia de maio. Mas aqui não tem nem como dar uma sinopse desse livro, porque esse livro não tem nem como dizer que é ficção ou não ficção. É, é um fluxo de consciência, e aqui ela vai refletir muito sobre a vida, sobre a essência da vida, sobre o que é a essência da vida, o que é viver, o que é estar vivo, o que é ser humano. É um livro belíssimo. Finalmente eu descobri por que chamavam ela da bruxa da literatura, porque eu já tinha lido um livro de crônicas dela, de amor e amizades, não é isso? Acho que é. E eu não tinha curtido muito. Tudo bem que na época eu era uma leitora muito mais verdinha, então eu não sei se eu lesse hoje eu ia achar mais interessante, mas ler esse livro aqui foi maravilhoso. Agora eu quero ler um livro assim com um enredo mesmo e tal, para ver o que é que eu vou achar dela como escritora nesse sentido. Mas aqui é muito lindo assim o uso que ela faz da linguagem do português, é muito bonito, as reflexões que ela faz aqui. Há uma certa angústia, mas ao mesmo tempo há um fascínio pela vida e pelo estar vivo também, que é muito bonito. E essa coisa de se compreender como uma pessoa tão complexa e tendo o seu próprio universo que nem você mesmo consegue se conhecer completamente, então você está sempre se conhecendo. Então, assim, é um livro belíssimo. Eu acho que, eu até falei na resenha, vai sair resenha sobre ele. Assim, eu acho que é um livro que, ao mesmo tempo que deve ser muito bom você destrinchar ele todinho, também é um tipo de livro que quanto mais você racionaliza, mais complicada fica a leitura, sabe? Teve um momento que eu entendi que eu só tinha que deixar o livro me levar para onde ele fosse, entendeu? Que eu não podia ficar racionalizando muito na medida que eu ia lendo, eu tinha que só deixar. E quando você se solta e deixa o livro te levar, a leitura fica ainda mais magnífica. Realmente foi uma experiência muito diferente para mim. Quase virou favorito, só não virou porque eu acho que a repetição dela, que de sempre estar falando que eu vou escrever o que vier à cabeça, eu não vou planejar nada. Essa repetição foi me ficando, poxa, quebra um pouquinho justamente essa sensação de que a coisa é completamente espontânea e não planejada. O que talvez tenha sido intencional, mas eu não gostei. Então, assim, só por isso que não virou favorito, mas 4 estrelas, que é assim, a nota máxima que eu dou para livros que eu amei, mas que não são favoritos. Enfim, é um livro maravilhoso. Nem todo mundo vai gostar, porque realmente é um fluxo de consciência, tá? Então, assim, fiquem avisados. Em seguida, eu terminei Casas Estranhas, de Uketsu. Aqui a gente tem um narrador que ele escreve sobre mistérios e coisas potencialmente sobrenaturais. E um amigo dele está indo comprar uma casa e ao analisar a planta da casa, ele vê um trecho assim da planta que faz ele ficar coisa estranha. Vou mandar para esse meu amigo, já que ele escreve sobre essas coisas. E aí ele começa uma investigação, o narrador, né, começa uma investigação meio assim despretensiosa para tentar entender a planta dessa casa. E aí as coisas vão evoluindo, outras plantas de outras casas vão entrando. É um livro de terror, tá? E eu gostei muito desse conceito, achei super interessante essa coisa do elemento de horror ser uma planta de uma casa, ou seja, você tá fora da casa que pode ser assombrado ou alguma coisa muito esquisita tá acontecendo. Então, mas eu detestei a execução. Assim, eu só não dei 1 estrela porque não foi um livro que tomou muito meu tempo. Ele também não é, assim, ofensivamente ruim, é só ruim mesmo. É engraçado porque tem coisas que dão medo e trazem uma atmosfera boa de horror, principalmente as plantas da casa. Quando você olha e você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Tipo, dá um medinho, assim, você sente, assim, né, no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, a forma como as coisas vão sendo explicadas, para mim, pareceu uma coisa muito preguiçosa. Parecia mais, assim, que o autor chegou e, ok, a resposta desse mistério vai ser isso daqui. E aí a forma como ele arranja de te dizer a resposta disso é... E assim, esse livro é cheio de assim hipóteses malucas e é uma coisa do tipo que você fica, em que universo essas pessoas vivem? Essas pessoas estão precisando de terapia, viu? Porque quem é que pensa nessa primeira hipótese? Tipo, e a primeira hipótese é a hipótese correta. E aí, no final, o mistério final todo que você descobre, assim, é revelado de uma forma tão anticlimática
E no final, a última frase querendo deixar um plot twist, um final meio aberto. É sério? É assim que tu vai fazer o final meio aberto? Extremamente preguiçoso, não gostei. Fora que aqui o livro, ele tem várias partes que ele coloca o negrito em algumas palavras, e eu fiquei, por que tu tá colocando negrito? Eu entendi que essa informação pode ser importante. E às vezes algumas informações nem importantes eram, era só para, olha só essa palavra, ficasse com medo. Eu fico, que merda é essa? Enfim, vai sair resenha desse, desse livro aqui também, tá? Então eu não vou mais falar muito, assim, mas em seguida eu li Tudo é Rio, de Carla Madeira. E eu já tinha comentado aqui que eu tinha um grande medo de ler Carla Madeira de forma geral, porque era uma coisa que eu tinha muito medo de não gostar, né? E eu não só não gostei, como eu detestei esse livro aqui. Esse livro é terrivelmente mal escrito, a escrita é horrorosa, horripilante. Esse livro aqui, eu não sei por que ninguém fala, mas esse livro aqui assim, ao meu ver, é uma propaganda conservadora, assim, terrivelmente mal escrito, mas é. E assim, é cristão também, tá? Como eu falei na resenha que vai sair, nada contra pessoas cristãs, tá? É nada contra, inclusive, ler coisas que falem sobre fé e sobre espiritualidade, mas tudo depende como é falado. Quando o livro está meio que tentando enfiar a goela abaixo a moral daquela religião, aí eu não curto, principalmente porque não é um livro que deixa claro que é para pessoas religiosas. E aí fica parecendo que você está tentando me converter para sua religião e isso não me agrada. Mas enfim, aqui a gente vai ter Venâncio, Dalva e Lúcia. Venâncio e Dalva são casados, Lúcia é uma trabalhadora sexual que acaba entrando na vida deles. E o livro todo é sobre o processo para saber se vai haver um perdão, o que é que vai acontecer, porque Venâncio, ele espanca Dalva e também agride o filho deles, recém-nascido, e aí tem várias coisas que vão acontecendo aqui, certo? Eu acho que o livro é extremamente raso, nenhum personagem é bem desenvolvido. A forma como ela retrata a Lúcia aqui, que é trabalhadora sexual, é muito irresponsável. Eu não diria que ela necessariamente romantiza o trabalho sexual, mas ela definitivamente cria uma realidade paralela ali que não existe. E ela claramente, para mim, julga muito aqui as mulheres, principalmente mulheres que são ativas sexualmente, que não têm vergonha de serem ativas sexualmente. Ela cria aqui uma caricatura de mulher que gosta de sexo. Ela também, aqui, o livro cria muitas desculpas para os homens, nenhum homem é responsabilizado pelas ações dele. O livro deixa subentendido que é meio que culpa das mulheres o que os homens fazem, certo? Vai sair resenha desse livro, e na resenha eu entro em detalhes, inclusive na segunda parte do vídeo tem spoilers e tal, porque eu entro em muitos detalhes sobre o porquê eu achei essas coisas, porquê que eu achei que romantiza, porquê que eu achei que não foi bem representado. Assim, para mim é impressionante, porque as pessoas que falam bem desse livro falam como esse livro é profundo e tudo. Eu achei o livro extremamente raso, certo? A escrita eu não diria nem que a escrita é qualquer coisa. A escrita é péssima mesmo. É muita metáfora e analogia breguíssima, muitas vezes onde não cabe, onde você fica, por que que ela está colocando uma metáfora ou uma analogia aqui? Não faz sentido nenhum o que ela está fazendo aqui. E eu acho que ela faz parecer que violência doméstica é algo muito mais simples do que realmente é. Que você ser uma sobrevivente ou vítima de violência doméstica é uma coisa muito mais simples do que realmente é. É um livro que realmente me deixou muito revoltada, assim, porque é um livro que é péssimo para as mulheres, esse livro, e me causou uma tristeza profunda pensar que tem mulheres que acham esse livro aqui maravilhoso. É realmente, assim, é impressionante. É uma coisa que esse mês foi algo que nas minhas leituras eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? As pessoas, elas têm um desespero por achar desculpa para o homem, achar uma forma de perdão para o homem. Agora, para a mulher, não, né? Que esse livro também foi outra coisa que eu senti também, que ele julga muito mais as mulheres do que os homens. Enfim, os personagens aqui são muito de uma nota só, não tem desenvolvimento de personagem nenhum, é o tipo de livro que te diz as coisas e não te mostra. É um livro horrível, assim, e eu não sei, eu não compreendo. Assim, todo livro eu tento, de verdade, eu tento compreender
por que uma pessoa poderia gostar daquele livro mesmo que eu não tenha gostado? Esse livro, para mim, é muito difícil, porque esse livro, para mim, é absurdamente responsável e, para mim, dentro da minha análise, que aí vai sair a resenha depois aqui no canal, ele realmente é uma propaganda conservadora. Então, assim, ele tenta se disfarçar de uma coisa progressista, né? Até em algumas frases aqui, até feminista, mas aquele feminismo liberal. Enfim, não vou nem entrar muito nisso, porque senão... Depois de tudo Rio, eu fiquei, não, meu Deus do céu, eu preciso de alguma coisa super leve, e que eu sei que não vai ser ruim, porque eu preciso de um detox. E aí eu li Amoras, de Emicida, que basicamente que é um livro infantil, né, que basicamente é um rap escrito, né, e foi bem fofinho, foi bem interessante. Ele menciona aqui diferentes deuses de diferentes religiões. Foi um livro fofinho, assim, rapidinho, uma leitura assim de menos de 5 minutos, porque o livro é super curtinho mesmo. E eu acho que seria legal ter lido ele físico, né, por causa dos desenhos e tal, as ilustrações são bem bonitas. E foi isso, foi uma leitura legal. E por último, o último livro que eu concluí em maio foi Solitária, de Eliana Alves Cruz. E infelizmente eu não gostei desse livro. Eu fiquei muito decepcionada porque eu peguei esse livro, depois de ler Tudo é Rio, também pensando, eu vou gostar muito desse livro, é impossível eu não gostar desse livro, então é esse que eu vou ler. E infelizmente eu também não gostei nem um pouco desse livro, eu também dei uma estrela para ele. Aqui a gente tem um tema que é super importante da gente falar, principalmente no Brasil atual, né? Porque aqui a gente vai falar sobre o trabalho doméstico e o racismo que está embutido nessa temática também, né? E basicamente como o trabalho doméstico acabou virando uma forma de manutenção da escravidão, né? O que chamam de a escravidão moderna, principalmente porque o livro se passa antes de ter algumas leis passadas para assegurar os direitos das trabalhadoras domésticas. Então, assim, o tema é muito importante. Eu sempre acho interessante a gente ler sobre essas coisas, até mesmo para a gente descobrir como a gente, meio que sem intenção, acaba perpetuando algumas coisas, porque a gente sabe que é uma coisa estrutural, é uma questão muito complexa. Então, assim, eu acho sempre importante. O tema ser importante em si não faz o livro ser automaticamente bom. E, para mim, há muito essa discussão de forma e conteúdo, o que é mais importante. Eu acho que nenhum nem outro é mais importante. Eu acho que forma e conteúdo andam de lado a lado. E tudo vai depender, óbvio, da intenção, a ideia do autor no livro, e tudo vai depender da execução, né? Porque a gente pode ter a ideia de uma forma muito interessante, a ideia de uma temática muito interessante, e a execução não ser bem feita. Então, acho que tudo depende. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa nem que eleva a forma e diz que se a forma, a estrutura do livro em si é interessante ou bem feita, automaticamente o livro vai ser bom. Não, porque às vezes a gente pode ter um livro com uma forma super interessante, com a escrita maravilhosa, e o livro está passando uma mensagem completamente absurda, que não é bem assim, né? A gente tem que ter uma certa responsabilidade dentro da arte também. E, ao mesmo tempo, o conteúdo pode ser incrível, a mensagem pode ser algo com o qual eu concordo muito, só que a forma pode ser completamente mal feita e estragar o livro, que foi o caso desse daqui. Então aqui a gente vai acompanhar a história de Mabel e Eunice. Eunice é a mãe, que é a trabalhadora doméstica, Mabel é a filha, e como é a realidade de muitas trabalhadoras domésticas no Brasil até hoje, Eunice mora no serviço e a filha dela mora com ela também lá, então a filha também acaba fazendo uma parte do trabalho doméstico. A primeira parte do livro é narrada por Mabel, a segunda por Eunice. Eu não vou explicitar absolutamente tudo aqui, tá, gente? Porque também vai sair resenha desse livro aqui no canal. Mas eu achei o livro muito mal escrito mesmo. Eu achei muito mal construído. Os personagens não têm desenvolvimento. Coisas acontecem na vida deles, lógico que levam uma pessoa a mudar, óbvio, mas ao mesmo tempo isso não é construído no livro em si. De novo, é um livro que diz muito, mas não mostra. Eu acho, sim, que, óbvio, tem pessoas que discriminam muito as pessoas, né, pessoas racistas e tal, que são literalmente uma caricatura, que você vê assim e você fica, nossa, como é que uma pessoa pode ser assim? Só que ao mesmo tempo que essa pessoa aparenta ser uma caricatura, as pessoas ainda são pessoas, então elas têm uma certa complexidade aí e tal, e eu acho que o livro acaba deixando todos os personagens muito numa nota só. Tanto as pessoas que a gente não vai concordar,
moralmente aqui, quanto as pessoas pelas quais a gente torce, né, que são os personagens principais, os protagonistas. E para mim foi ainda mais frustrante porque tinha partes que tinham pequenas cenas aqui, elementos aqui tão interessantes que ela deixava tão claro, mas ao mesmo tempo sem mastigar demais, sabe? O racismo existente ali, ou a pequena violência silenciosa, entre aspas, né? Que nenhuma violência silenciosa ali naquela situação, mas aí ao mesmo tempo, na mesma página, ela traz outra questão ali extremamente mastigada, sabe? Então eu sinto que o livro estava falando a mesma coisa várias vezes e sempre mastigando muito para o leitor, que é uma coisa que não me agrada. Eu não tenho nenhum problema no livro deixar explícita a mensagem dele. Isso vai depender muito da ideia do autor e da intenção do livro e tudo e tal. Então, deixar explícito não necessariamente é uma coisa ruim, mas você mastigar ao extremo a mensagem, aí sim é uma coisa que fica cansativa, porque você sente que o autor não está confiando em você para entender o que ele está querendo dizer. E aí, infelizmente, para mim, o livro é quase como se a ideia fosse eu vou dizer isso daqui sobre o tema, e aí, a partir disso, a pessoa constrói a história, e não tipo, eu vou construir essa história e dentro dessa história eu vou colocar esse tema, entende? Essa é a minha sensação, porque o próprio enredo, como o livro vai sendo construído, não me agrada, assim, porque na sinopse e no início do livro, né, que é o primeiro capítulo que deixa claro que algum crime ou alguma tragédia muito grande aconteceu na casa dos patrões de Eunice, e que a Eunice tem informações, só que ela não quer falar. E aí você fica, poxa, por que ela não quer falar? Eles estão fazendo alguma pressão para ela, ou talvez seja justamente porque ela tem essa sensação de dívida com eles, que ela não deveria sentir, porque eles não fazem nem o mínimo por ela, que é um tema super importante de ser trabalhado, que eles falam aqui sobre esse sentimento de dívida que não deveria existir e tal. Então você já fica bastante curioso, assim, e aí o livro começa a construir, contar a história delas para a gente entender tudo até chegar nesse ponto crítico, só que quando chega o ponto crítico, o livro acaba. E aí não tem nenhuma construção desse ponto crítico, o que é uma pena, porque essa coisa principal que acontece no final é meio que um espelho de outra situação que acontece no início do livro, e eu entendo o que ela estava tentando passar, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não constrói direito o que ela estava tentando passar com essas duas situações. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que ela mastiga muito a mensagem, essa parte mais central fica subdesenvolvida. Eu tive outros problemas aqui sobre como, de novo, eu senti isso nesse livro, mas assim, não é a mesma sensação que eu tive em Tudo é Rio, tá? Porque esse livro aqui, eu sinto que não era a intenção da autora, mas infelizmente foi algo que eu vi, que eu senti que é uma coisa muito assim de vamos ser um pouquinho mais pacientes ou empáticos com esse cara aqui, só que o cara é o cara que espancava a mulher, tá entendendo? E aí, claro, a gente faz o recorte social ali para entender tudo que ele passou, porque ele é um homem negro, pobre e alcoólatra, mas ao mesmo tempo, tipo, gente, ele espancou a mulher, tá ligado? Eu acho que o livro poderia ter caído um pouco mais em cima disso. E esse é o problema, o livro traz muitos temas que faz sentido estar ali, na realidade daquelas personagens, mas ao mesmo tempo passa muito batido. Aí eu, poxa, então você vai colocar esses temas aqui por quê? Só pra dizer, isso daqui acontece nessa realidade aqui. Tipo, mas você não vai desenvolver nada mais. Eu realmente fiquei muito decepcionada. A escrita em si também eu não gostei. Assim, eu senti muito vício de linguagem, que é uma coisa que a revisão, a preparação de texto poderia ter, assim, sinalizado um pouco mais. Eu também tenho algumas coisas aqui do uso de algumas palavras, o uso incorreto, que você poderia até dizer que é uma tentativa de oralizar a escrita, ou então, é porque é assim que a personagem fala. Eu não acho que seja o caso. Na resenha que vai sair aqui no canal eu explico exatamente o porquê que eu acho que não é o caso. Analogias e metáforas aqui um pouquinho bregas também, certo? Às vezes metáforas e analogias que vinham do nada, assim, no assunto que eu ficava... Às vezes era tipo, ela falou isso, aí, ok, eu vou falar a mesma coisa, só que usando uma metáfora agora. E aí eu fico... Enfim, eu realmente não gostei. Infelizmente, eu queria muito ter gostado desse livro,
vai sair resenha sobre ele também. E para as leituras em andamento, eu continuo lendo Viagem a Portugal de Saramago. Eu achava que eu ia terminar em maio para falar sobre ele aqui nesse vídeo, mas não terminei. Falta 23 páginas para eu terminar. Eu tô lendo esse livro há mais de um ano e eu tô gostando da leitura. Eu comecei gostando muito, depois entrou um período em que eu fiquei mais assim, porque eu senti que eu tava ficando meio repetitivo, e agora no final eu já tô com saudade do livro, porque eu vou terminar, sendo bem honesta, eu tô meio que arrastando para terminar ele, porque ao mesmo tempo que eu quero terminar, porque eu quero ler o próximo livro de Saramago, ao mesmo tempo eu não quero terminar. Eu estou lendo aqui A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Eu comecei esse livro para uma leitura conjunta com algumas divas do Bookstagram. Eu não vou conseguir terminar, porque é para terminar agora em junho, e como vocês podem ver, eu comecei a ler em abril. Eu li pouquíssimo em abril, eu li mais em maio ele. E eu tô gostando muito dele, mas foi um livro que eu demorei um pouquinho para pegar o ritmo da escrita dele, porque ele não só escreve frases longuíssimas, mas são frases que têm bastante divagações no meio da frase, sabe? Então, às vezes você fica no calma. O que é que ele começou falando nessa frase aqui que eu não lembro mais? Então, você demora um tempo para se acostumar, mas esse nem é o maior problema, porque eu amo ler Saramago, então divagação é o que tem, né? E assim, frases longuíssimas e parágrafos gigantes. Mas o negócio aqui dele é a pontuação, é a forma como ele faz a pontuação. Que aí, de início, eu pensei, velho, isso é edição? Mas não é possível, porque isso aqui é a Penguin. A Penguin sempre usa, assim, profissionais maravilhosos e o texto é sempre muito bem acabado. Então, o que é que tá acontecendo aqui? E eu acho que é o estilo dele mesmo, sabe? E aí a forma como a pontuação é usada não me agrada, porque dá uma empancada na leitura. Mesmo assim, mesmo não gostando muito da estrutura dele, linguística mesmo, ainda assim eu tô achando um livro muito bem escrito, tá? E por fim, no último dia de maio, eu comecei a ler Alerta Vermelho, de Martha Wells. Esse livro aqui a gente vai acompanhar um robô assassino, na verdade, né, que ele é produzido para isso, para ser um robô assassino, só que ele hackeia o próprio sistema, e ele é um robô que deveria trabalhar para manter a segurança dos humanos e, enfim, matar as ameaças, só que ele é um robô que só quer ficar em casa assistindo série e filme. Assim, eu fiquei, parece uma leitura bem leve, bem divertida, vou começar a ler para ver o que eu vou achar. E eu só li agora, até a página 19, então não terminei nenhum primeiro capítulo ainda. Eu vou dizer que a escrita, a linguagem usada, eu estou em dúvida se vai dar certo, mas vamos ver, né? Eu tenho esperança, por favor, que seja bom, que seja pelo menos 3 estrelas essa leitura, porque eu estou precisando, né? Essas foram todas as leituras que eu fiz no mês. Me digam aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram ou não, se vocês pretendem ler. O que é que vocês leram em maio? Se vocês gostaram ou não, se foi um mês bom ou não de leitura para vocês. Fiquem aí ligados, porque vai sair resenha de Água Viva, Casas Estranhas, Tudo é Rio e Solitária. E também vai sair outra resenha de outro livro que eu já li faz tempo, tá? Mas, enfim, vocês vão ver qual vai ser, que é o próximo vídeo. E é isso. Tchau!